Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que todas as línguas professem, confessem, glorificando, louvando a este Deus que teve a grande ousadia de nos privilegiar com a sua presença humana, divina, exatamente para nos mostrar a verdade, uma verdade que não muda, imutável, para reforçar todos os mandamentos dados pelo Pai e resumindo todos eles nos dois, que é exatamente o que se diz respeito ao Criador, o Salvador e o Santificador Trinitário Uno, e também nos lembrar com a sua própria boca e com seu próprio testemunho que o próximo, o semelhante a Deus, também deve ser amado, deve ser acolhido, deve ser respeitado, deve merecer de nossa parte todo o cuidado, toda a servidão e, acima de tudo, todo um grande desejo amoroso de que ele seja literalmente abençoado por Deus, abençoado na vida e através da vida. E quando nós vemos esse presente tão belo, tão lindo, tão incompreensível, vamos dizer, porque foi o maior acontecimento de toda a história da humanidade, o nascimento de Jesus, que contradisse a muitos e surpreendeu a tantos quando, numa descrição tão profunda, numa sutileza tão grande, ele nasce numa cidade completamente desqualificada, pequena, uma pequena aldeia, e não na cidade, mas um pouco distante, no campo dos pastores. Nasceu e foi colocado, reclinado numa manjedoura, improvisadamente, porque era o coxo dos animais. E essa pobreza extrema, da qual Jesus nasceu, porque não tinha lugar para ele num lugar mais digno, na estrebaria, num período de recenseamento, onde a cidade estava cheia, os hotéis, e chegando a hora de Maria, então ela deu à luz ali, sob os cuidados de José e pela graça de Deus, porque Deus não perdeu nenhum detalhe de todos os movimentos da mãe, muito menos do pai e do filho também. E essa surpresa é tão interessante que não surpreendeu os magos que vieram do Oriente trazendo ricos presentes, e a gente percebe que eles não tiveram essa surpresa, eles simplesmente encararam com muito realismo esse retrato da pobreza plena e total de Jesus com seu pai e sua mãe ali, numa gruta no meio das palhas, ouvindo o balido das ovelhas aos redores no campo dos pastores, o grito de um ou outro pastor com as suas ovelhas no cuidado de cada uma, e ali se ajoelharam, se dobraram e adoraram o menino, sob o olhar talvez surpreso da mãe, do pai, porque foi uma grande surpresa, porque as pessoas dali não se dobraram, não adoraram. Como eles souberam, como eles vieram
vieram de tão longe, caminharam, pedindo informações aqui e acolá, tendo por base a própria palavra de Deus, que dizia que em Belém nasceria o Salvador. E segundo os estudos deles, era o momento messiânico, era a plenitude dos tempos. Por isso, acreditando nessa verdade, impulsionado pelo Espírito Santo, lá se foram. E foram precedidos por uma luz, uma estrela que reclinou, iluminando o lugar onde a grande luz, que era o próprio Jesus, veio iluminar e dissipar trevas, reclinado estava. O Criador ali estava. O Salvador ali estava. E é tão interessante tudo isso que a gente reflete nessa semana natalina, porque nós estamos nas portas do Natal, nas portas da grande festa natalina, onde o mundo inteiro, em todo o tempo, esses 2 milênios, canta-se músicas natalinas, fala-se tanto de Papai Noel e coisas do gênero, mas que na realidade a grande festa não é esta festa, não é a festa dos presentes, não é a festa das comilanças, como já foi dito, repetido e insistido tantas vezes, talvez para fazer compreender a frase que água mole entre pedra dura, tanto bate até que fura, onde as crianças precisam ter uma catequese mais verdadeira, mais autêntica, de que Papai Noel não existe, e muitas pessoas querem insistir que ele existe, até que por si as crianças descobrem que não existe. E exatamente tirar esse mito do lugar de destaque em que ele se pôs, impõe, e colocar Jesus, porque Jesus verdadeiramente é o Rei. Verdadeiramente, queiram ou não queiram os reis, o governo, os países mais ricos do mundo, os maiores milionários, queiram ou não queiram, aceitam ou não aceitam, quem governa, quem é rei, quem tem o cetro, quem está no comando absoluto de tudo, é o Filho de Deus vivo que veio tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo, reclinado na manjedoura, passou por todo o tempo na sua casinha em Nazaré, junto da mãe e do pai, modelando madeira, dizendo no seu tempo messiânico que ele era videira, madeira, e nós éramos os ramos. E quando morre é pendurado também no madeiro, numa cruz. E ele mesmo disse, se estavam fazendo assim com a lenha, o lenho verde, imagina o que fariam com o lenho seco. Então Jesus referiu-se à madeira durante todo o percurso da sua vida. E tudo isso para mostrar a fragilidade das coisas. Tudo fenece, tudo morre, tudo extingue, tudo acaba, tudo é efêmero e passageiro demais. E ele vem exatamente para mostrar e propor que a eternidade se faz com ele, por ele, nele, para ele. A eternidade que o acompanha, a eternidade se fez em Jesus pelos nossos olhos que vimos por toda a história, por todos os testemunhos, pelos livros sagrados, toda a trajetória de sua paixão, sua morte, e vemos também a sua ressurreição, sua ascensão ao céu. E quantas vezes nós vemos grandes milagres, onde Jesus também tantas vezes misteriosamente se manifesta a determinados santos, comunica conosco, comunica com as pessoas
das quais ele quer usar exatamente para transmitir mensagens, recados, para correções, para dizer, para alertar, mesmo depois de estar tudo escrito dentro da tradição da igreja e dentro do livro da vida, Jesus ainda é insistente, fala nos sinais, o Pai fala nos sinais, mas o povo não ouve. Bem dizia os Deus Javé durante a trajetória dos hebreus oriundos do Egito a caminho de Canaã, de Israel, buscando a terra que manaria leite e mel, prometido pelo Deus Criador. Povo de cabeça dura, nuca de bronze, testa de ferro. Quantas vezes Deus disse isso? Povo teimoso. Quantas vezes eles foram castigados severamente pelo Pai, exatamente por causa dessa dureza de coração, tão duro quanto as pedras da lei. Quanta mistura, que verdadeiro coquetel de pessoas que se misturavam com os pagãos durante essa trajetória do deserto, que chegavam a sacrificar os próprios filhos aos deuses politeístas, aos deuses pluralistas, porque mesmo vendo os milagres de Deus, arrancando água da rocha, abrindo o mar vermelho, fazendo o maná cair do céu e tantos outros milagres, eles não acreditavam, não valorizaram, não deram o devido valor. E por isso muitos foram castigados severamente por tudo isso, porque tudo tem que haver uma consequência. E todo aquele que ama, pune e castiga. Quem não educa, não ama seu próprio filho. Ser conivente com os erros dos filhos é ser coniventes, é praticar os mesmos atos. E Deus é perfeitíssimo em si mesmo. Igualmente Jesus, que denunciava às claras e anunciava ao mesmo tempo, e quando ele denunciava, ele não tinha medo absolutamente da morte, das consequências do que ele falava, assim como João Batista, que perdeu a vida, Jesus idem, e tantos outros que perderam porque seguiram aquele que mostrou a verdade, que é a verdade, o caminho e a vida. Quantos santos derramaram sangue nos alicerces, solidificados pela fé de tantos e tantas, e que hoje são venerados em igrejas milenares espalhadas pelo mundo. E eu faço uma pergunta, e nós? E nós que temos toda essa verdade diante de nós, temos toda essa verdade na própria Bíblia, na própria história, na tradição da igreja, essa igreja que tem essa durabilidade, esse tempo, a tradição da igreja, onde nós temos exegetas, doutores bíblicos, pessoas estudiosas, nós temos tudo isso e muito mais. Temos os arqueólogos, que quantas descobertas fizeram e tiveram de pedaços da Bíblia, partículas bíblicas guardadas em vasos de barro. Quantas coisas ricas descobriram e quantas coisas ricas nós temos. E o testemunho é os próprias ruínas na cidade onde Jesus viveu, andou, onde ele fez. São tradições que não morrerão jamais, mas as pessoas olham os lugares santos, mas vão e voltam, buscam em viagens curiosas, ou talvez para fazer
turismo e voltam da viagem do mesmo jeito, simplesmente dizendo que viu o que viram, mas parecem estar cegos, surdos. E diante disso tudo a gente vê assim o grande sofrimento de Deus. Por quê? Porque é tão interessante, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e nós temos às vezes muito mais fé no piloto automático de um avião, no motorista de um ônibus que vai viajar uma noite toda para lugares longes. Todos dormem dentro do ônibus tranquilo, confiantes que o motorista não cochile. Quanta fé nós temos no cozinheiro que às vezes faz comida na cozinha, longe de todos os que ali vão saborear uma comida, matar a fome. E se aqui tiver lá dentro um inimigo número 1 de alguém que sentou na mesa X? E se tiver envenenado a comida? Temos muito mais fé no cozinheiro, que desconhecemos. Temos muito mais fé numa roda gigante, num trem-bala, e por aí vai. Nós temos fé no dinheiro que temos, muitas vezes, na capacidade que temos. E é tão interessante que Deus, que é verdadeiramente aquele que está no comando, aquele que dirige tudo, sabe tudo, criou tudo, deu a tudo seu sentido, e simplesmente ele não é visto e nem olhado com o olhar que tanto o agrada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando as pessoas pediam a eles determinados favores de coisas impossíveis para nós, paciência também, ele perguntava: você crê que eu posso? E é dentro do crer, é dentro da fé que ele exercia o milagre, uma ressurreição, um abrir olhos, um abrir ouvidos surdos, limpar lepras de uma doença incurável da época, a multiplicação de pães, onde as suas palavras arrebatavam, colocavam em êxtase tantas almas que se transformavam simplesmente por aquelas atitudes de amor, aquelas falas tão cheias de autoridade e sabedoria, de alguém que era filho de um carpinteiro, de uma tal Dona Maria, e que nunca frequentou uma escola rabínica, uma escola dos mestres de Israel, e simplesmente deixavam todos mudos, simplesmente dava troco em perguntas difíceis de responder, ou que tentavam pegar Jesus de alguma forma, e ele nunca caía em contradição alguma. Ao contrário, ele derrubava seus inimigos. Ele estremeceu os alicerces da cúpula judaica com a sua sabedoria, com a sua autoridade de Deus, e nos tendo como semelhantes. E semelhantes somos porque ele se misturou conosco. Teve como preferidos os pobres, os anauíns, os pobres de Deus. E era exatamente essa turba que ele arrastava. Era essa turba que ele levava nos cantos e recantos e que procuravam tocá-lo de alguma forma, que procurava lhe falar de alguma forma, um grito, até que ele ouvisse, que ele parasse. Quantos episódios assim a Bíblia nos fala, episódios verídicos, verdadeiros. E nós? Eu continuo perguntando, e nós? Ele fez uma promessa e cumpriu-a, deixando: eu estarei convosco por todo o tempo, até os fins dos tempos, até o fim do mundo. Nós sabemos que ele está enclausurado de amor
preso de amor no sacrário. Quantas pessoas será que faz uma visita a um sacrário por dia? Quantos serão aqueles que ali vão, atraídos pela fé, e ali se debruçam, não para pedir algo, mas simplesmente para fazer o discipulado, para adorá-lo em espírito e em verdade, no silêncio absoluto. Porque é assim que Deus quer que o adoremos em espírito e em verdade. Que este Natal seja um Natal diferente, porque os tempos que vivemos são tempos difíceis, são tempos de provações, são tempos de dores, são tempos de morte, são tempos de enfermidades calamitosas. É um tempo em que está passando numa rapidez tão grande, tão acelerada, que parece que o ano começou ontem. Vemos as multiplicações de contágios, e são contágios que interligam o mundo todo, onde parece que uma aranha teceu sobre o globo terrestre, tem ele como uma aranha quando tece e ali prega um inseto, ela vai ali vagarosamente e dá uma picada que entorpece, adormece o inseto até que ela tenha fome. Depois ela vai lá e devora-o. E todos nós muitos estão como que picados e anestesiados pela aranha. A aranha, nós sabemos, é o sistema, é o mal, é tudo aquilo que vem do inferno, que vem da escuridão, que vem dos inimigos ocultos e declarados de Deus, porque hoje as pessoas perderam completamente este mistério declaram claramente que são ateus, declaram claramente que são de religiões opostas a que Jesus fundou, declaram claramente, parece que declaram com orgulho que são ateus, que não acreditam em Deus, mas o mais estranho é que na hora da morte, da agonia final, todos passam a acreditar, todos passam a perceber, porque diferentemente de todos os animais irracionais, temos uma consciência, temos uma fé e um raciocínio e inteligência. E todos nós sabemos que, por mais que não queiramos, toda a realidade que temos diante de nós, que pisamos sobre elas, que respiramos, tudo isso é fruto da bondade e da misericórdia daquele que tudo fez por amor, Deus, e que nos dá de presente aquilo que de mais precioso possui, seu Filho Jesus. E Ele nos quer ver adorando, porque através da adoração que fazemos a Jesus no sacrário é que nós chegamos, como que Jesus fosse ascensorista de um elevador, onde Jesus nos leva no último piso, lá onde está o Pai, cheio de glória, governando com cetro de justiça e de misericórdia o mundo todo. Ai daqueles que verdadeiramente fogem dessa realidade. Ai daqueles que não obedecem o seu chamado, suas diretrizes, seus conselhos, porque tudo aquilo que Deus nos fala é para uma libertação, é exatamente para nos libertar e dar uma liberdade que Jesus teve durante toda a sua trajetória de vida. Ele foi o homem mais livre de todos os homens, assim como o vento. Ele foi o homem mais livre.
e que nos quer livres, livres de tudo aquilo que nos prende, preconceito, vaidade excessiva, ambição desenfreada, a perversidade, a maldade, o distanciamento da vida de oração, o distanciamento de Deus de todas as formas e a proximidade de tudo aquilo que é do mundo e que é verdadeiramente um pecado. Perdão, Senhor, pelos méritos de vossas santas chagas, pelo méritos de vosso sofrimento, perdão. Que aqueles que verdadeiramente acreditam e rezam e te buscam com todo ardor, que possam ser ouvidos por vós e por essas vozes, que são poucas, que gritam, Senhor, diante do seu altar, um grito mudo dentro do sufocado, dentro do próprio coração, possa alcançar, Jesus, o seu coração ferido e machucado de morte. E que por essas pessoas, Senhor, o Senhor possa ter misericórdia da humanidade, tão sofredora, mas ao mesmo tempo tão pecadora. Receba, Jesus, o meu carinho. Recebe, Senhor, o carinho daqueles que creem, pelo menos um pouquinho. E que nesse pouquinho que creem, que o Senhor faça crescer esta fé, crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, para que o testemunho de cada um seja verídico e esse testemunho possa arrastar milhares de almas, como uma rede que pesca muitos peixes, possa arrastar milhares de peixes para o seu redil. Que assim seja sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e estaremos sempre reunidos, até a nossa morte será sempre ao redor da mesa eucarística, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E depois que deixarmos este mundo, teremos uma eternidade plugados na luz que não tem sombra, que é o próprio Deus e a própria felicidade por toda a eternidade. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti mesmo.